Bom dia! Esse trabalho foi feito por mim e pela Raquel para a matéria de medidas e avaliação do professor Raul Oziek para o curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. O nosso tema é exercício físico durante a gestação. Inicialmente, a gente coloca a detecção da gravidez, que é feita por meio do exame do hormônio beta-HCG. A gravidez ela é dividida em 3 trimestres. A medicina ela divide dessa forma de acordo com as características de cada período da gestação, onde cada trimestre tem algumas características em comum e eles lidam de forma muito parecida nas semanas relacionadas àqueles trimestres. O primeiro trimestre vai da primeira à 13ª semana, o segundo da 14ª à 27ª semana e o terceiro, que tem um pouco de variação, né, por ser o final, vai da 28ª à 40ª semana. As principais alterações detectadas durante a gravidez são as endócrinas, respiratórias, circulatórias e osteomusculares. Os sintomas predominantes durante a gravidez são enjoos até a 12ª semana, mais ou menos, lombalgia, sonolência, náuseas, vômitos, fraqueza, irritabilidade e depressão. As alterações do sistema endócrino estão principalmente relacionadas à mudança e aumento da progesterona e relaxina. A progesterona causa uma redução do tônus da musculatura lisa, que permite o desenvolvimento do bebê e o crescimento dele dentro da barriga, para o útero poder ter essa expansão durante o crescimento do feto, o aumento da temperatura corporal e o aumento do depósito adiposo, que seria o aumento da gordura corporal. E a relaxina está relacionada ao aumento da flexibilidade, também por uma questão do parto, para ele poder ocorrer de forma correta e ter o espaço necessário para o nascimento do bebê. As alterações osteomusculares, elas estão ligadas principalmente ao aumento da lordose, que acontece em mais de 50% das gestantes, que é o aumento da curvatura natural da nossa lombar, né? Ela é acentuada. O aumento das mamas, principalmente pela produção de leite, a mudança do centro de gravidade, por conta do crescimento e aumento do peso da barriga da gestante, maior flexibilidade, também ligada à relaxina, refluxo e digestão mais lenta por conta da redução do tônus da musculatura lisa, a gente vai ter esses problemas na gestação. As alterações do sistema circulatório estão ligadas principalmente ao aumento do volume sanguíneo de 40% a 50% de aumento, e esse sangue ele fica concentrado principalmente, né, boa parte dele, na placenta. E a frequência cardíaca também em repouso ela aumenta de 10 a 15 batimentos por minuto, que é uma condição que a gente tem que estar muito atento como profissional da educação física, especialmente durante a execução de exercícios, né? E também aumenta o volume sistólico e débito cardíaco por conta do aumento do volume sanguíneo e também da frequência cardíaca, né? É uma consequência desses aumentos, a gente tem o aumento do débito cardíaco e volume sistólico. E outra questão é que a pressão sanguínea normalmente diminui por causa da concentração do volume sanguíneo na placenta. E no sistema respiratório a gente tem aumento da ventilação por minuto, cerca de 50% de aumento. E isso está relacionado, isso é muito importante para a gente, porque está relacionado a exercícios cardiorrespiratórios e a gente tem que estar bem atento. Outras alterações que a gente tem que estar muito atento durante a gestação é a glicemia e o colesterol. Existe uma alta taxa de diabetes mellitus nas gestantes, né, conhecido como diabetes gestacional, e ela é diagnosticada a partir de 92 miligramas por decilitro, quando a glicemia, né, em jejum supera 92 miligramas por decilitro. Para a detecção é feito um teste onde a gestante tem uma ingestão de glicose e são retiradas 3 amostras, são feitas 3 coletas, né, para detecção dessa diabetes. A primeira é em jejum, onde a glicemia tem que estar abaixo de 92 miligramas por decilitro. Após a primeira hora de ingestão, a glicemia tem que estar abaixo de 180 miligramas por decilitro e após a segunda hora, abaixo de 153 miligramas por decilitro. O principal risco da diabetes gestacional é a macrostomia fetal, então é um risco que afeta diretamente o bebê. Os riscos relacionados à mudança do colesterol é a hipertensão da gestante, né, em caso de colesterol alto, e para o colesterol baixo é um trabalho de parto prematuro e baixo peso do bebê ao nascer.
Em relação ao ganho de peso na gestação, foi feito um estudo de quais deveriam ser as faixas de ganho de peso saudáveis e ideais. Então, para pessoas com baixo peso, de acordo com o a faixa de IMC gestacional, o ganho de peso semanal vai entre 450 e 590 gramas. E o ganho de peso total na gestação de 12,5 a 18 quilos. Para quem está no peso adequado, o ganho de peso semanal ideal vai entre 360 e 450 gramas, total na gestação 11,5 kg e a 16 quilos. Quem se encontra na faixa de sobrepeso vai de 230 a 310 gramas em ganho semanal e de 7 quilos a 11,5 kg total na gestação. E para casos de obesidade, um ganho de 180 a 280 gramas semanais, total na gestação de 5 a 9 quilos. Em um outro estudo, foi feita uma intervenção a fim de comparar gestantes que faziam apenas dieta e gestantes que faziam dieta e exercício físico. Então, no grupo com intervenção, as gestantes seguiam uma dieta e tinham 7 vezes por semana um acompanhamento de um exercício supervisionado, exercício de caminhada ou bicicleta estacionária em intensidade moderada, colocada como 60% do VO2 máximo. E o grupo sem intervenção fazia apenas a dieta. No grupo com intervenção, 46,2% das gestantes mantiveram ou perderam peso durante a gestação. E o grupo sem intervenção, apenas 21,1% mantiveram ou perderam peso durante a gestação. O ganho de peso semanal no grupo com intervenção ficou entre 100 e 400 gramas, enquanto no grupo sem intervenção, o ganho semanal era de 300 a 400 gramas. Depois da introdução que a Nayara deu para vocês sobre as alterações que a mulher tem durante a gestação, eu vou falar um pouquinho mais específico durante o treino, que a gente tem que prestar atenção na hora da prescrição e também durante a sessão de treino. Aqui embaixo coloquei para vocês uma frase do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologistas, que eles encorajam as mulheres grávidas a praticar atividade física durante o período gestacional. Bom, primeiro eu coloquei 2 artigos para vocês verem, na verdade para provar os benefícios da atividade física durante esse período, que foi todas aquelas alterações que a Nayara comentou para vocês. Então, esses dois artigos, eles vêm justamente mostrando como eles ajudam a esses fatores de risco não aparecerem durante a gestação. Então, a atividade física ele vai vir diminuindo o ganho de peso gestacional, vai diminuir a incidência de diabetes, o risco da mulher ter diabetes gestacional. A mulher vai ter menos sintomas de depressão pós-parto, que é bem comum, pré-eclâmpsia e hipertensão, então ela vai ter uma menor chance de desenvolver esses 2 problemas. Ela vai ter menos ansiedade pré-natal, então ela vai ser uma gestante mais tranquila, não vai ter tanta ansiedade assim, e ela tem menos depressão. Outro fator importante é que a atividade física ela vai diminuir a frequência cardíaca de repouso, que como a Nay falou no comecinho, a gestação ela aumenta a frequência cardíaca, então a atividade física ela vem reduzindo um pouquinho, que vai ser melhor, mais saudável para a gestante. Aqui os benefícios de cada tipo de atividade física, né? Então, o exercício resistido e o de força, ele vai ajudar principalmente prevenindo a lombalgia, que é um fator que vai ter durante a gestação por causa da relaxina e também por causa do aumento do útero, né? Do volume da barriga com o crescimento do bebê. Vai ajudar mantendo o peso dessa gestante, vai ajudar na flexibilidade, vai diminuir o nível de lesão, porque como a relaxina vai relaxar a musculatura, então aumenta o risco de ter lesão por algum excesso de alongamento. Então, a musculatura mais rígida, mais forte, vai prevenir essa possível lesão. Ela vai ter uma recuperação mais rápida no pós-parto, vai ter uma preparação da musculatura para o parto e vai ter também uma redução da incontinência urinária. Também é bem comum com a musculatura do assoalho pélvico, tem um relaxamento por causa do peso do bebê e também pelo relaxamento causado pela relaxina. Então, o exercício de força ele vai ajudar a diminuir essa incontinência urinária. Os exercícios aeróbicos eles vão ajudar a reduzir os riscos do ganho de peso gestacional, a hipertensão arterial, então ele vai ajudar no controle da pressão dessa gestante durante todo o período, vai ajudar no diabetes gestacional, diminuindo o índice glicêmico no corpo, e vai ajudar nos riscos cardiovasculares. Então, na questão circulatória, a atividade aeróbica vai ajudar bastante.
E as atividades de alongamento e mobilidade, eles vão ajudar mais na questão de alívio de dores dessa gestante, mas a gente tem que cuidar com o limite articular para não exceder, lembrando que a relaxina vai estar agindo, então ela vai estar mais flexível, então a gente tem que cuidar para não esforçar demais. E as contraindicações da atividade física, eu coloquei uma tabelinha que é a indicação do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Então, eu tenho aqui contraindicações absolutas e relativas. Quando a gestante tem alguma contraindicação absoluta, ela não deve praticar atividade física nenhuma, ela tem que ficar em repouso. E a relativa, a gente tem que ficar mais atenta nessa gestante durante a prática de atividade física. Ela tem que estar sempre acompanhada de um profissional de educação física que esteja atento a todas essas contraindicações. E a atividade física ela deve ser interrompida imediatamente se a gestante apresentar qualquer um dos sintomas que eu coloquei ali para vocês, que eu listei. Se ela apresentar dor, sangramento, falta de ar, tontura, alguma fraqueza, se ela disparar muito o coração dela, a atividade física deve ser interrompida imediatamente. E aqui algumas recomendações durante todo o período. Não tem específico a cada trimestre aqui. É mais uma coisa que deve ser levada em consideração do profissional que está atendendo essa gestante e de acordo com o feedback que a gestante dá também, se ela sente algum desconforto. A posição supina deve ser evitada a partir da 20ª semana, porque teoricamente é quando a barriga começa a desenvolver, começa a ficar com um tamanho maior e o bebê também começa a ficar mais pesado. Então, quando fica em posição supina, pode ter a compressão da artéria aorto-caval, que vai interromper, vai dificultar o fluxo sanguíneo e pode baixar a pressão da gestante, gerando mal-estar. Então, tem que prestar atenção nisso. Os exercícios abdominais vão ser muito importantes para evitar a diástase abdominal, que é muito comum, que é aquela divisão, a abertura do abdômen no meio. E, então, ele vai ajudar a diminuir essa diástase abdominal e também vai ajudar durante o parto. Evitar o calor excessivo durante as atividades físicas, porque isso pode causar uma alteração para o bebê. Então, sempre cuidar de fazer em lugar arejado e os exercícios com intensidade não muito alta. E a intensidade deve variar entre 60% a 80% da frequência cardíaca máxima dessa gestante. E ali temos uma faixa de frequência cardíaca de acordo com a idade da gestante. Então, é importante respeitar para não exigir demais dessa mulher nesse período. Só para vocês saberem certinho, quando a gestante tem menos de 20 anos, a frequência cardíaca dela deve variar entre 140 a 155 batimentos por minuto. Quando ela tem de 20 a 29 anos, de 135 a 150 batimentos cardíacos por minuto. De 30 a 39 anos, ela tem que ter de 130 a 145 batimentos cardíacos por minuto. Para uma gestante saudável, a gente tem uma recomendação de tipos de atividade física durante esse período. Então, os exercícios resistidos, eles devem ser focados em musculaturas grandes, não focado muito em pequena musculatura, porque como a sessão de treino vai ser mais curta, vai ser de 30 a 45 minutos, e então a gente tem que focar em músculos maiores. Prestar atenção em sempre colocar treino para fortalecer o abdômen dessa gestante e da panturrilha para ajudar no retorno venoso. E com a carga não muito alta e aumentar a repetição para contrabalancear a carga que não vai ser muito alta. Tem que frisar bem para essa gestante fortalecer a musculatura do assoalho pélvico sempre que ela lembrar durante o treino ou durante estiver em casa fazendo alguma coisa, ela lembrar de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Alongamento e mobilidade sem contraindicação, só cuidar com o limite natural fisiológico da mulher. E é contraindicado a intensidade maior, com PSE maior do que 14. Então, sempre perguntar qual é o nível da intensidade que está sendo a sessão de treino para essa gestante. E ali embaixo eu coloquei para vocês algumas observações específicas durante cada trimestre de gestação. São, como a Nayara falou no comecinho, tem características específicas nesses períodos. Então, são pontos que a gente tem que prestar atenção. No primeiro trimestre é bom a gente não fazer nada com impacto, porque é o momento que está fixando o feto no útero. Então, a gente tem que cuidar com exercícios de impacto. E também a maior risco que ela vai ter enjoo e indisposição. O segundo trimestre é o mais tranquilo para fazer atividade física, é quando o feto está bem fixado, não está muito grande, então ela vai estar quase que normal, sem estar grávida, a sensação dela sem estar grávida, então vai ser mais tranquilo de fazer atividade física nesse período. É só cuidar ali no finalzinho do segundo trimestre, na 20ª semana, como eu falei antes, com o tamanho do bebê, se ela não vai sentir desconforto em ficar na posição supina. E no terceiro trimestre, a gente tem que ficar cuidado que já está chegando perto do parto,
E também a barriga já vai estar maior, então ela vai estar mais indisposta, mais cansada. Provavelmente nesse período a gente vai ter que diminuir o tempo de treino e também a intensidade dos treinos. E por último, são os cuidados importantes durante a prescrição. Eu vou ser repetitiva nesse slide, mas são pontos que a gente tem que prestar bastante atenção e cuidado durante a prática de atividade física para essas mulheres. Então, a gente tem que sempre frisar para ela fazer o treinamento da musculatura do assoalho pélvico diariamente. A gente tem que frisar isso para ela não esquecer, para diminuir a incontinência urinária durante a gestação e também depois da gestação. Porque tem muitas mulheres que falam que depois que elas engravidaram, elas tiveram incontinência urinária e nunca mais tiveram a cura desse problema. E às vezes é só mesmo a falta do fortalecimento dessa musculatura. A gente tem que suspender a atividade física durante alguns sintomas de risco que eu coloquei naquela tabela. Então, se ela apresentar qualquer um daqueles sintomas, para na hora a atividade física. Jamais praticar a manobra de valsalva, que é aquela quando a mulher prende a respiração para fazer mais força. Então, se ela for fazer estiver fazendo muita força, diminui o peso, para ela não ter o risco de prender a respiração. Nunca estar praticando atividade física sozinha, sem alguma supervisão. Tem sempre uma garrafa de água por perto, para caso ela sinta sede. Se ela sentir sobreaquecimento, ela tomar essa água para controlar essa temperatura. E manter o controle respiratório durante os exercícios, para não ter o risco dela prender a respiração também. E a gente também tem que ficar sempre relembrando elas disso. E aquelas observações de cada trimestre, né? Primeiro trimestre, cuidar com o exercício de impacto. No segundo trimestre, dar uma observação maior para o exercício de abdômen. E é quando ela vai estar mais tranquila e mais disposta para praticar atividade física. E tomar maior cuidado com o alongamento, porque é no segundo semestre que a relaxina vai aumentar a concentração dela. E no último trimestre, cuidar com a intensidade de exercício e também diminuir a sessão de treino, porque essa gestante ela vai estar com a barriga no tamanho maior e ela vai sentir mais indisposição conforme o tempo for passando, porque ela está se aproximando do parto. Então, sempre tomar cuidado com isso, perguntar se ela está disposta, se ela quer praticar atividade física e também cuidar com os riscos que nesse período vão ser mais preocupantes, a gente tem que ficar mais atento. E nosso trabalho foi esse, agora tem aqui as referências que a gente usou para fazer o nosso trabalho. Obrigada!